Olá, meu nome é Domênico Muro e vou falar para vocês sobre esquizodrama em tempos de pandemia. Bom, primeiramente, estamos sofrendo um cenário político-social muito duro, como aquela reunião divulgada ministerial do dia 22 de abril, no qual vemos que está repleta de vontade de abolição de forças reativas, de forças autodestrutivas que foram emitidas com os discursos dos ministros. Mas eu acho que o contexto ali não se reduz ao que chamam de inconsciente colonial capitalístico. Eu vejo que há três diagramas de forças distintos nesse cenário atual. Não só o projeto da axiomática do capital atualizado no Estado, no qual tenta se acabar com tudo que é público, e não só condutas fundamentalistas e conservadoras. Há esse terceiro polo aludido, das forças reativas, do homem do ressentimento, em que Bolsonaro, Weintraub e Ricardo Salles personificam a própria destruição da vida. Um ministro do ambiente que quer desregulamentar tudo, quer propiciar a exploração destrutiva do planeta e do país, né? Então, obviamente, o Salles é inimigo de uma ecosofia. E o Bolsonaro e o Weintraub são os homens do ressentimento, têm ódio à vida, buscam a abolição e a destruição de tudo. Atualizam em sua plenitude isso que a gente chama de microfascismos, em que eles querem armar a população, destruir Brasília. Né? Então, o ressentimento, o niilismo e a destrutividade é um pouco o zeitgeist dessa época. Né? Destruir tudo que é público para fazer com que sua mesquinharia e avareza governem, ou melhor, desgovernem tudo. Então, a questão que a gente passa e que nos perguntamos é como transmutar o ressentimento em potência. E nós acreditamos que o esquizodrama é um dos programas possíveis que podem levar essa transmutação. Mas infelizmente a gente está vivendo tempos de isolamento. Então, tempos de isolamento que temos que reinventar nossas práticas, reinventar o próprio esquizodrama, que é esse campo que está em constante reinvenção. Mas como que conseguiremos substituir a alegria e a potência dos nossos encontros presenciais por novas modalidades de conexões e encontros virtuais? No entanto, a equipe do Instituto Gregório Marevich acredita que sim, podemos reinventar essa potência, alegria, por outros modos de conexão, por esses modos de conexão online, sem que haja prejuízo, mas sendo algo distinto e que atualiza outras semióticas. O esquizodrama da Flávia, no início dessa live, é uma amostra de que isso é possível. Né? Todos os afetos e intensidades que trouxeram à tona com esse exercício dos tecidos e de uma certa dessostificação. Né? Então, temos toda uma reinvenção dessas práticas psicoterápicas online. Mas a gente tem uma diferenciação também com as práticas tradicionais, em que temos que pensar alguns novos procedimentos em que não podemos sempre ficar estimulando o ego, a consciência do homem europeu contemporâneo. Né? Então, uma das sínteses das funções da esquizoanálise e esquizodrama seria essa tríade cartografia, raspagem e produção. Então, como atualizar essa cartografia, raspagem e produção de modo online? Então, primeiro a gente tem que pensar que deve haver uma raspagem desses estratos coercitivos, desses estratos que nos bloqueiam, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista psíquico. Isso, obviamente, pode ser feito online. E após essa raspagem, isso que nos bloqueia, dessa desterritorialização, temos que, de certa forma, diagnosticar os fluxos desejantes. E diagnosticando os fluxos desejantes, como conectá-los às outras máquinas sociais para que haja uma produção, uma maquinação desses corpos e desse coletivo. Né? Então, de certa forma, essas tarefas destrutiva e positiva. Mas comparando o esquizodrama com as psicoterapias tradicionais, temos que, de certa forma, tirar o primado do rosto, o primado da rostidade, tirar o primado da consciência, porque muitas vezes essa fixação no rosto e na consciência pode recodificar, reterritorializar a figura do homem burguês atual. Né? Então, com esse esquizodrama da Flávia, a gente viu que houve um arrasto, um arrastar, uma desconstrução
desse rosto com o movimento de tecido e afetos estranhos, né, uma estranheza, um incômodo que surgiu em cada um de nós que participava ou dramatizava. Né? Então, cobrir esse rosto para desrostificá-lo, para sair desse egocentrismo, atingindo a abertura a outras forças e intensidades. Ou seja, um experimento possível dentre muitos. Né? E nesse caso, nessa raspagem, é primordial deslocar o foco da consciência. Né? Muitas terapias, né? Muitas correntes das ciências humanas são consciencialistas, mas nós não. Né? Não baseamos nossos processos apenas na cognição, mas sim buscamos incitar o processo de afecção, intensidades, um investimento desejante livre, que saia da égide do eu. Né? Ou seja, não nos baseamos mais na consciência, talvez no inconsciente molecular, mas melhor dizer, uma coexistência de multiplicidades, uma molecularidade rizomática e caótica, ou então caosmótica, uma abertura à realteridade e não à mesmice e à igualdade. Né? Bom, então nesse processo de destemporalização, mudamos muito nossa postura no esquizodrama. Não interpretamos mais, mas sim experimentamos. Ou seja, ao invés de buscar, escavar e abrir a tumba do faraó, estamos muito mais preocupados em seguir os movimentos da deriva dos continentes. Então, um movimento muito mais prospectivo que regressivo, produtivo do que reprodutivo. Então, nessas experimentações esquizodramáticas, devemos tirar a primazia dessas imagens ideais, das imagens sintéticas, da síntese, e buscar os movimentos, os esquemas, o fluxo, aquilo que não tem um princípio de estruturação interna. Ou seja, vamos deixar de buscar essas imagens instituídas, esses ideais, para nos deixar levar pelos fluxos e pelos esquemas. E nisso, né, algo que o Deleuze colocava, né? Fazer a imagem do pensamento desmoronar. Porque o que é o pensamento se não o desmoronamento dos processos? Né? Ou seja, né, sair das imagens para os esquemas, e dos esquemas para esse fluxo caosmótico, realteritário. Esquemas e linhas que no seu percurso também se destemporalizam, abrindo sendas, trilhas e clareiras ao inominável. Ou seja, não vamos seguir um modelo, não vamos seguir o Édipo, não vamos seguir a família nuclear burguesa, mas sim fomentar processos de metamodelização. Cada um tem processos de desenvolvimento totalmente singulares e distintos que não passam na codificação edipiana, por exemplo. E por isso, né, quando a gente fala que o esquizodrama não é regressivo, não é uma análise do passado. As conexões sempre produzem presente, sempre produzem novos dramas. Então a gente vai trabalhar com essas dramatizações, mas as dramatizações como performatividades, com pragmáticas existenciais que se atualizam. E nesse processo, essas linhas duras podem se maleabilizar e, quem sabe, gerar linhas de fuga. Essas energias ligadas a um ideal, a um extrato, ao eu, podem se abrir às forças do fora, podem se abrir a uma vertigem do real. Então a gente quer buscar nas clínicas esquizodramáticas, tanto online como presenciais, processos de ressonância, processo de contágio. E contágio pelo movimento em fluxo. Um movimento que é mais assignificante que significante, mais extralinguístico, não representacionais. Ou seja, são pré-simbólicos. Fazer com que os afetos, as intensidades povoem os corpos, e não as ideias pré-concebidas e já conscientes. Atingir e seguir a expressão das intensidades e forças. E o que é o desejo, senão uma força? Né? Então, o que é interessante é que, nos nossos processos de dramatização, passamos da palavra ao ato. Né? Passamos do verbo a toda uma cacofonia de intensidades. Uma incorporação de processos, talvez uma transcorporação.
E isso é uma mudança de perspectiva, né, que a gente sai da dimensão do visual para a dimensão áptica. Né? Um áptico seria essa conjunção entre vista e tato, uma visão táctil que acabamos analisando as peles, as dobras do processo, né? Todas essas ondulações. Então, obviamente, na experimentação, seguiremos o que o Rogério disse antes, dessa criação de um set sem órgãos, ou ao menos, como o nosso amigo uruguaio Alfonso Lanz trabalhava, essas experimentações em enquadres móveis. Enfim, as clínicas cruciais de esquizodrama atuam muito mais por essa ressonância dos movimentos. E nós consideramos sim que podem ser atualizados online, né, mas de forma distinta ao que fazemos presencial. Ou seja, como será que a gente pode operacionalizar a clínica da diferença-repetição em dezenas de telas distintas e que não se restringe apenas ao drama do narrador, em que esse drama do narrador repita e se atualize nas diferentes corporeidades que estão presentes. Como que essas cenas podem ser repetidas em sua produção das diferenças entre os distintos participantes nos seus distintos locais, né? Ou mesmo como a gente pode pensar a multiplicitação dramática sendo performatizada sem a conjunção dos corpos presenciais no mesmo espaço-tempo, né, ao qual estamos acostumados. Como fazer essa passagem do uno às multiplicidades contínuas de forma virtual e tecnológica? Será que é possível, né? Como produzir aquele rizoma ensandecido no qual multiplicitamos a partir dos afetos e não da consciência egocentrada do homem europeizado? Então, como produzir encontros e desvios por mediação dos dispositivos tecnológicos? Então, essas são alguns dos desafios e algumas linhas de experimentação que buscaremos trabalhar na próxima imersão de esquizodrama, na próxima formação de esquizodramatistas. Estaremos trabalhando algumas clínicas de forma online e sendo, claro, uma questão de pesquisa também, para ver o que ela fomentará, o que incitará e no que multiplicará e como.